Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o nosso espaço de saúde para discussão semanal na grade da TV Marília. Acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão para discussão aqui no TV Marília, discuta com a nossa produção com o e-mail que nós vamos apresentar agora, sugerindo este tema para o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Após o encaminhamento, a produção irá separar esse tema para discussão em próximos programas. O Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. O tema que foi separado pela produção nessa noite é um tema muito importante dentro da área de oftalmologia. O tema: toxoplasmose ocular. A toxoplasmose ocular é uma doença infecciosa causada por um protozoário com um grande número de infecções no mundo todo. No entanto, quando esta pessoa torna-se imunodeprimida, como com as defesas imunológicas diminuídas, por qualquer razão, como por exemplo, secundária a remédios usados para transplantados, ou mesmo após uma doença muito debilitante, os sintomas e a doença toxoplasmose pode se manifestar. Outro período particularmente de risco para se adquirir a infecção é durante a vida intrauterina da gestante para o feto, chamada transmissão vertical. Para a discussão desse tema toxoplasmose ocular, o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, convidou a doutora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, com título de especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira. Doutora Simone, mais uma vez, prazer tê-la conosco aqui no Saúde Marília. E perguntamos inicialmente qual é a incidência e qual é o quadro clínico da toxoplasmose ocular. Boa noite. Boa noite, Milton. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso telespectador em casa, para falar desse tema que realmente é muito importante pela frequência dele. As inflamações oculares, intraoculares, secundárias à toxoplasmose, esse tipo de inflamação é a de maior incidência. Dentro das inflamações todas, seria aí responsável por quase 80% das nossas inflamações intraoculares. Né? E quais seriam as vias de transmissão? Como que a pessoa poderia ter a toxoplasmose ocular? Pois não. A toxoplasmose ocular, ela também é conhecida pelos leigos como a doença do gato. Isso não é por acaso, né? O gato, ele é realmente o hospedeiro definitivo do toxoplasma, desse protozoário. No gato, o gato é o único animal onde o toxoplasma consegue se reproduzir e eliminar, através das fezes do gato, a sua forma infectante livre, que é um cisto, que a gente chama de oocisto. A ingestão desse cisto não precisa ser necessariamente pelo contato direto com o gato, que muitas pessoas têm esse conceito que não é real, não é verdadeiro. Se esse cisto cai num alimento, numa fruta, um vegetal ou mesmo numa água e você ingere sem ter o cuidado de higiene desse alimento, você pode adquirir o toxoplasma. Tá? Outra forma de adquirir é fazendo a ingestão de carnes mal passadas. Né? Coraçãozinho de frango das aves é o mais propenso, carne de carneiro e qualquer tipo de carne bovina. Tá? Da mesma forma que nós adquirimos o toxoplasma, esses animais também adquirem. E aí o toxoplasma vai até o seu músculo, até o coração e fica incistado dentro do músculo. E ao ingerir essa carne, nós também nos infectamos. Essa é a forma mais frequente no adulto de aquisição. Na criança tem muito a forma direta, de bancos de areia, esses tanques de areia de parquinho, muitas vezes de escola que não é coberto durante a noite ou mesmo durante o dia quando as crianças não estão usando. A criança que muitas vezes ingere diretamente essa terra pode também adquirir o toxoplasma. Doutora Simone, qual seria o quadro clínico? Quando que poderíamos imaginar alguém que
está tendo toxoplasmose, porque inicialmente o quadro é muito inespecífico e às vezes a utilização até de exames complementares, laboratório, para fechar esse diagnóstico. A infecção pelo toxoplasma, ela pode ocorrer em qualquer indivíduo, né? No imunocompetente, dificilmente vai gerar algum quadro clínico muito exuberante. Normalmente é um quadro que se assemelha a um quadro gripal. Pode ter um pouco de febre, dores no corpo, essa febre pode durar aí alguns dias e ela cessa e fica como se fosse uma gripe, tá? Algumas vezes você tem alguns quadros mais exuberantes e que aí o infectologista, que normalmente é a primeira linha que esse paciente busca, né, de médico, ele acaba suspeitando e solicitando os exames. Mas na nossa população normal, mesmo as pessoas que nunca tiveram nada, se nós fizermos a sorologia, que é o exame de sangue para detecção, a gente detecta em aproximadamente 80% da população o anticorpo IgG, que é o marcador, uma vez em contato com o toxoplasma, ele vai ser positivo para o resto da vida. Então, em quase 80% da nossa população, esse IgG vai ser positivo. Então, isso mostra que a infecção, ela é frequente, a doença exuberante não. Quando o paciente tem alteração ocular, aí ela já é um pouco mais específica, tá? O paciente normalmente começa com olho vermelho, pode ser associado a dor, baixa visual. Muitas vezes não existe uma diminuição da visão, mas existe a visão de vários pontinhos, como se tivesse um monte de mosquinha na frente dos olhos, em grande quantidade. Em pequena quantidade muitas vezes é normal. E isso leva o paciente, isso normalmente vem de uma forma abrupta, e aí leva o paciente a procurar o oftalmologista e dentro do exame oftalmológico normal a gente detecta a presença de uma inflamação no olho. Ao dilatar o olho do paciente e observar a sua retina, aí a gente tem algumas características de exame, que depois nós vamos ter algumas fotos para mostrar, que a gente faz um diagnóstico clínico, tá? O diagnóstico da toxoplasmose aguda, ele é bastante raro, exatamente por ela ser endêmica na nossa população. Outro período crítico seria na gestação com a transmissão vertical intrauterina. Eu gostaria que a doutora Simone comentasse esse momento também, a possibilidade da infecção. Tá. Isso é uma pergunta que a gente sempre tem quando vem uma mulher gestante com uma lesão ocular sugestiva de toxoplasmose. A toxoplasmose, ela só pode ser transmitida para o feto se a paciente entrar em contato pela primeira vez com o toxoplasma durante a gestação. Se ela já entrou anteriormente, ela não corre risco nenhum de transmitir para o seu filho, mesmo que ela tenha uma ativação da doença no olho. A não ser que ela seja imunodeprimida, né? Pacientes que usam imunossupressores por qualquer motivo e os pacientes portadores do HIV ou da doença AIDS têm aí uma chance, que também não é grande, mas aí sim, de ativar apenas no olho e transmitir essa toxoplasmose para o bebê. Mas na mulher que é imunocompetente, só se ela adquirir a toxoplasmose de forma aguda durante a gestação. E nesse momento, se comprovar a infecção, a transmissão vertical, já deveria iniciar o tratamento? Sim. Nós aqui na Faculdade de Medicina de Marília, no setor de uveites da oftalmologia, nós temos um protocolo junto com a ginecologia, onde os ginecologistas acompanham essas pacientes conosco. Então não é apenas o tratamento da mãe. A gente tem que pensar na melhor droga que atinja também o feto, porque não são todas as drogas que atravessam a barreira placentária. Outra coisa que é importante é determinar em qual momento da gravidez essa toxoplasmose foi adquirida. Então, essas gestantes sempre fazem as sorologias iniciais, no início do pré-natal, isso é extremamente importante.
E o risco qual que é? É quando o IgG, que é aquele anticorpo marcador, isso for negativo. Porque se ele já for positivo no início, essa gestante está protegida. Agora, se ele for negativo, aí sim, a cada trimestre, mesmo que ela não tenha sintomatologia nenhuma, o ginecologista dela vai solicitar um novo exame de toxoplasmose para ela. Doutora Simone, falávamos de algumas vias de transmissão, inclusive via oral, mas também a via sanguínea é uma possibilidade, embora menos frequente, pela possibilidade de os bancos de sangue terem uma política que evitaria essa forma, mas ela também pode acontecer. Ela pode acontecer, mas pelo menos no nosso estado, sudeste, sul, até onde eu tenho conhecimento, é extremamente raro. Porque nós, estado de São Paulo, acho que a gente conhece um pouco mais, tem um rigor nessa avaliação do sangue coletado. Então, esse tipo de transmissão atualmente, graças a Deus, é bastante. Eu gostaria que a doutora Simone comentasse também essa correlação positiva entre pessoas imunocomprometidas e a possibilidade maior da infecção toxoplasmose. Entre os imunocomprometidos. A toxoplasmose, ela passa, a aquisição do toxoplasma, ela está aí possível para qualquer pessoa. Mas a partir do momento que você tem uma depressão do seu sistema imunológico, esse anticorpo, esse toxoplasma, ele fica mais livre para atingir e danificar, vamos dizer assim, os órgãos onde ele chega. Então, nesses pacientes, aí a gente conhece um pouquinho mais com o advento da AIDS, porque começou-se a ver aonde esses organismos atingiam. Então você pode ter lesões pulmonares, cerebrais, meníngeas, renais, hepáticas, em virtude do toxoplasma. E no olho você tem formas atípicas. Então normalmente, como que é a lesão? Ela é uma lesão única, que cessa rapidamente ao tratamento, já em um olho só, numa mesma atividade, no mesmo momento. No paciente imunocomprometido, não. Ele pode ter lesões nos dois olhos, ativas ao mesmo tempo, várias lesões num olho só. Normalmente, ele demora um pouco mais para responder ao tratamento, sem falar que ele pode ter alterações em outros órgãos associados. E a importância em se fazer o diagnóstico precoce para se iniciar o tratamento também precoce? A grande questão das sequelas secundárias da toxoplasmose, ela é muito relacionada ao local onde está essa lesão. Se ela está mais na periferia da retina ou se ela está mais na área central da visão. É lógico que o diagnóstico precoce ele é importante porque se a inflamação ela fica muito tempo no olho, ela aumenta a chance de ter algumas complicações, né? Mas em imunocompetentes, novamente, existem lesões que muitas vezes não são nem detectadas, que a hora que a gente faz o exame só tem a cicatriz lá. Porque o imunocompetente ele tem a capacidade, muitas vezes, de mesmo sem tratamento, chegar à cicatrização dessa lesão. É lógico que a gente não vai esperar isso acontecer, principalmente quando tem uma clínica. Por quê? Se tem a clínica, significa que já está havendo alguma dificuldade em contornar a infecção. Então, na vigência de uma clínica, de um processo inflamatório detectado no consultório, a gente sempre entra com um tratamento específico. E com relação a se evitar a ingesta de vegetais e frutas não muito bem lavadas, contato com fezes de gato e ainda ingesta de carnes cruas, a prevenção ainda seria também a melhor forma de se evitar o contato com a toxoplasmose? Com certeza. Mas pelas algumas localidades ainda com a dificuldade de higiene, de saneamento básico, isso dificulta um pouco, porque você tem o próprio ambiente que a pessoa vive pode estar contaminado, não só o alimento que ela ingere. E a nossa cultura de comer aí um churrasquinho mal passado,
uma carne ou mesmo uma água, muitas vezes da torneira, isso ainda é muito frequente a gente ver, aumenta a chance de se adquirir. Então, sempre que for ingerir um alimento cru, tem que ter a higiene de lavar, de usar. A gente ainda não sabe especificamente se o hipoclorito age no cisto, mas parece que há sim uma ação preventiva nesse sentido. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema toxoplasmose ocular, com a presença da doutora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, médica oftalmologista, docente de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo toxoplasmose ocular com a presença da doutora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, médica oftalmologista, docente de oftalmologia pela FAMEMA. Doutora Simone, agora nesse último bloco, vamos falar do tratamento da toxoplasmose ocular e a doutora Simone tem algumas fotos que ilustram o acometimento da toxoplasmose ocular. Pois não, um pouquinho antes da gente mostrar as lesões propriamente ditas, para o telespectador em casa entender um pouquinho aonde estão essas lesões, é o seguinte: a retina é todo esse amarelinho aqui e o nervo do olho, o disco óptico, está aqui. O toxoplasma, ele atinge as células retinianas e ele pode atingir desde essa área mais periférica até a área central. Eu não sei se dá para ver direitinho na televisão, mas aqui tem uma depressãozinha. Essa área de depressão, ela é a área macular. Essa é a área central da visão da gente. Comprometimentos nessa área e próximos ao disco levam a uma clínica mais exuberante e a um prognóstico um pouco mais reservado. Bem? Bom, esta imagem inicial, ela é o quadro mais clássico da toxoplasmose. Aqui a gente tem o disco, o nervo, que a gente chama de papila, né? Aqui nós temos uma cicatriz, essa área mais escurecida, e aqui essa área mais esbranquiçada é a área ativa da toxoplasmose. Esse quadro, ele é o mais comum, por quê? Quando a gente trata a forma que está fora do cisto. Da mesma forma que forma cistos na carne do boi, forma um cisto na retina também. E esse cisto, ele não é atingido pelo medicamento. Mesmo que a gente use toda a medicação de antibióticos e anti-inflamatórios, que são protocolo para o tratamento da toxoplasmose ocular. Então, quando ele reativa, no momento onde a pessoa tem um estresse maior, ou a gravidez que gera uma certa imunodepressão, você tem a reativação próximo à área cicatrizada. Este quadro já é um quadro um pouco mais intenso. Essa região que está toda borrada seria aquela região da papila que nós mostramos anteriormente. E esta região aqui é a área central da visão, a mácula, aonde esses pontinhos amarelos também são comprometimentos secundários à inflamação intraocular. Tá bem? Apesar de serem quadros, muitas vezes, bastante diferentes um do outro em termos de intensidade, os medicamentos que a gente dispõe são basicamente os mesmos. Nós não temos uma variedade, uma variação muito grande do tratamento. Então, na verdade, a gente aguarda que este paciente melhore e, dependendo de onde estiver a cicatriz que irá se formar, é que vai determinar uma maior ou menor comprometimento da visão deste paciente. Aqui é uma outra lesão também um tanto
intensa, onde você praticamente não vê a retina no fundo. É um borrão. Isso significa que há muitas células inflamatórias dentro da cavidade do olho, no vítreo, que é a gelatina que preenche o olho, impedindo a gente até de ver a própria lesão bem definida. Esses pacientes, a gente costuma entrar com uma quantidade de anti-inflamatório do tipo corticoide, até numa dose mais alta, para tentar reverter, porque se forma grumos secundários a essa inflamação, a visão também pode ficar um pouco debilitada, em algum grau. E aqui já é uma cicatriz da toxoplasmose. Essa cicatriz é uma cicatriz típica de toxoplasmose congênita, que a gente chama em roda de carroça, porque fica aparecendo vários grumos, né? Essa cicatriz, ela está exatamente em cima da área macular. Então, este paciente, com certeza, neste olho, não tem visão central, e a visão total deste olho, com certeza, é muito baixa, mesmo que ele possua alguma visão um pouco mais periférica. Então, nesse caso, quanto mais próximo à mácula, maior a chance de comprometimento do campo visual. Sim. Tanto é que quando a gente tem lesões que a gente chama no polo posterior, o polo posterior ele engloba nervo, os vasos principais e o que está dentro dos vasos principais, que é a mácula. Toda lesão que forma uma cicatriz nessa região, a retina dessa região deixa de funcionar. A retina, ela é um tecido nervoso, igual é o sistema nervoso central, o cérebro da gente. Quando tem um AVC, existe a sequela do AVC, que muitas vezes não é reversível, se reverte em algum grau, mas não totalmente. Sempre deixa alguma sequela. E na retina, onde tem cicatriz, não funciona, não há visão referente àquela área. Então, quando ocorre lesões na mácula, o paciente perde visão de uma forma irreversível. Doutora Simone, qual seria então os caminhos em se diferenciando o tratamento na toxoplasmose ocular no paciente imunocompetente e imunodeprimido? Mesmo no paciente imunodeprimido, as drogas que a gente usa continuam sendo as mesmas. O que vai diferenciar é que o infectologista, ele é sempre avisado, a gente solicita que ele trate esse paciente conosco, por quê? Se o quadro é muito exuberante, significa que a imunidade desse paciente está muito baixa. Então não existe uma droga específica, especial para o imunodeprimido. A gente precisa fazer essa imunidade subir. A partir do momento que a gente consegue elevar essa imunidade, esse paciente começa a responder um pouco melhor. E quais são as drogas que são utilizadas, apenas para citá-las, em relação ao tratamento da toxoplasmose ocular? A sulfadiazina, ela é uma droga específica. A pirimetamina também é uma droga específica. Sempre que a gente usa pirimetamina, nós temos que usar o ácido folínico. E aí existe até uma confusão, muitas vezes o paciente vai buscar essa medicação na unidade de saúde e a unidade de saúde entrega o ácido fólico, que neste caso não tem ação nenhuma. O ácido folínico ele deve ser manipulado em farmácia de manipulação. E a gente utiliza para que não haja, para tentar evitar o efeito colateral da pirimetamina. O anti-inflamatório que nós normalmente usamos é o meticortem, que é um corticoide, né? E aí a dose vai depender da gravidade. Quanto mais intenso ou mais próximo de uma área nobre, maior a dose e muitas vezes a gente prolonga um pouco mais essa medicação. E em relação ao segmento, doutora Simone, esses pacientes são vistos semanalmente, quinzenalmente? Como que é a sequência em relação à recuperação ou não comprometimento da retina e a resposta terapêutica? Normalmente o tratamento ele se dá de 30 a 40 dias, né? Mais habitualmente 40 dias. Nós entramos com o meticortem, com o corticoide, numa dose mais alta e semanalmente a gente reduz até retirar. E a droga específica a gente só retira 10 dias depois
de ter interrompido o uso do corticoide. O segmento desse paciente, o primeiro retorno é em 2 semanas. A gente tem que fazer, nesse tratamento clássico, controles de hemograma, porque a perimetamina ela pode abaixar a contagem de plaquetas. Então, quando isso ocorre, a gente substitui esse remédio por outro. E a partir daí, cada 2 semanas, 3 semanas, aí vai depender da resposta do paciente. Em relação ao tratamento das gestantes, a doutora falava da importância de se fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento precoce. As drogas seriam as mesmas? Qual seria o tratamento agora, em se pensando na transmissão vertical? Quando ocorre na gestante, o que a gente habitualmente usa não é mais esse esquema clássico. Aí nós já usamos a clindamicina. Ela parece ter um efeito menos tóxico para o nenê e atinge bem o olho. Isso quando a infecção é apenas ocular. Porque a clindamicina, ela atravessa a barreira transplacentária, mas numa quantidade insuficiente para se tratar de forma efetiva o nenê. Neste caso, a droga que mais atravessa seria a espiramicina. Então, são as duas drogas mais usadas aí durante a gestação, dependendo de cada caso. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos a doutora Simone para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema toxoplasmose ocular. Eu acho que o mais importante, Milton, é realmente a questão da prevenção, dos hábitos alimentares, de ingestão de água, saber de onde vem essa água, a procedência da fruta que você ingere, enfim, são esses cuidados. E carne, come a carne um pouco mais passada, né? O brasileiro, ele gosta acho que uma grande parte das pessoas gosta da carne mal passada. Isso é um hábito que leva a este risco, né? Agora, uma vez tendo a toxoplasmose, tendo tido a prima infecção da toxoplasmose, aí a gente não tem mais uma prevenção desse paciente. Ele pode ou não vir desenvolver a toxoplasmose ocular, né? Até 10 anos depois já existe caso relatado que apareceu a lesão no olho, né? Então aí a gente já não tem mais como prevenir. Mas a prevenção alimentar e nas escolas, os tanques de areia, que muitas vezes a gente observa que não são cobertos, em casa, se a criança vai brincar na pracinha, estar perto para a criança não levar a mão à boca, assim que ela sair, lavar a mão da criança. São essas prevenções que vai diminuir aí o risco da infecção primária. E eu agradeço também poder estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer muito grande e muito obrigada. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema toxoplasmose ocular com a presença da doutora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, médica oftalmologista, docente de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.